Bom, nosso grupo vai apresentar sobre a transição religiosa no Brasil. O grupo é composto por mim, Heitor, Laura Rezende, Mariana Franco e Saul. Professora nossa é a Paula de Miranda Ribeiro. Para inicializar todo um contexto, vamos falar sobre a chegada do catolicismo. A gente sabe que o Brasil é a maior nação católica do mundo. De acordo com o IBGE, 64 brasileiros se consideram católicos. A igreja tem raízes profundas em nossa sociedade. O catolicismo ele foi trazido por missionários que acompanharam exploradores e colonizadores portugueses. A própria chegada dos portugueses é uma chegada acompanhada de um evento religioso. Os portugueses que vêm para cá, eles não vêm apenas interesse político, interesse econômico, há o interesse de evangelizar. Não é à toa que uma das imagens mais importantes na Esquadra de Cabral, né? Logo Cabral vem aqui ao Brasil, é a celebração da primeira missa no país. Após quase 4 séculos de imposição do catolicismo sobre as pessoas, é decretada a separação entre a Igreja e o Estado após a proclamação da República. Em regime de pluralismo religioso e sem a tutela do Estado, as associações paróquias passam a editar jornais e revistas para combater a circulação de ideias anarquistas, comunistas e protestantes. Já a partir da década de 30, o projeto de desenvolvimentista e nacionalista de Getúlio Vargas influencia a igreja no sentido de valorização da identidade cultural brasileira. Assim, a igreja expande sua base social para além das elites, abrindo-se para uma camadas médias e populares. Questão de números, né? A gente percebe que a Igreja Católica experimenta uma rápida ascensão de administrações eclesiásticas durante a primeira metade do século XX. As dioceses que em 1900 eram 19 passaram a ser 114 em 1940. Em 1980, com um crescimento menos acelerado que era, as dioceses eram 162. Em 2000 passam para 268. Em 2002, a Igreja Católica no país conta com 6 cardeais, 61 arcebispos, 42 nativos e 19 eméritos, 197 bispos e mais 71 membros, entre abades, coadjutores e bispos auxiliares. Ainda 17 mil padres e 35 mil freiras. Em todo o Brasil, a igreja organiza-se em 270 dioceses e 8.900 paróquias. O sincretismo religioso é a fusão de crenças e religiões e acontece através do contato entre diferentes crenças. O processo de formação do Brasil estimulou a expressão de um forte sincretismo religioso no país. O catolicismo chegou no Brasil por meio dos portugueses, no processo de exploração e descoberta do país. Foi por volta de 1549 que o primeiro grupo de jesuítas veio para o país dar início à catequização da população nativa. O sincretismo aqui começou por parte dos portugueses, que, para facilitar a catequização indígena, muitas vezes associava as figuras católicas a algumas divindades indígenas. O candomblé surgiu no Brasil através da população negra africana, trazida como mão de obra escrava para o país. O processo de catequização dos negros foi um pouco mais simples, já que sua educação religiosa era responsabilidade de seus donos. Geralmente ela era feita através de questionamentos, como: queres lavar tua alma com água santa? Queres provar o sal de Deus? Jogas fora tua alma todos os teus pecados? Não pecarás nunca mais. Queres ser filho de Deus? Jogas fora a tua alma pro diabo? O fato da educação religiosa dos escravos ser relativamente simples favoreceu o processo do uso da religião como forma de resistência da população, onde muitas vezes as imagens de santos católicos eram usadas para disfarçar a adoração a divindades africanas. O protestantismo no Brasil, a reforma protestante na Europa teve um início na publicação das 95 Teses de Martinho Lutero, onde ele protesta contra muitos pontos da Igreja Católica. Esse processo gerou por parte da Igreja Católica a Contra-Reforma. Pelo Brasil ser um país de origem portuguesa, que é um país extremamente católico, o protestantismo não foi tão influente. Então, a movimentação protestante no Brasil era pouca, já que o país foi colonizado por Portugal. O protestantismo surgiu no Brasil através dos grupos colonizadores de outros países, quando em colônias como em colônias francesas e holandesas. O espiritismo ele tem origem francesa
E ele chegou no Brasil por volta de 1860, quando foi publicada a tradução das obras Os Tempos São Chegados e o Espiritismo em sua mais simples expressão. Essas obras elas foram publicadas pelo fundador e diretor do Colégio Francês no Rio de Janeiro. Essa religião, o Espiritismo chegou no país num momento de maior liberdade religiosa, o que fez ele não encontrar tantas barreiras para ser difundido. Inclusive, o Brasil é um dos países com maior número de praticantes do espiritismo. E, e como ele foi uma religião mais recente, ele acabou tendo alta influência do sincretismo, principalmente com partes de religiões protestantes e do candomblé. Ao longo dos últimos anos e com os dados coletados por diversas fontes, entre elas o IBGE, a gente consegue perceber uma mudança muito clara no perfil religioso brasileiro. A população religiosa brasileira, que era predominantemente católica, ela vem diminuindo e vem aumentando o número de pessoas sem religião, de outras determinações religiosas e principalmente vem aumentando drasticamente o número de evangélicos. A gente pode perceber que no ano de 1970, por exemplo, a porcentagem de católicos no Brasil era de cerca de 92%. E quando você olha em 2010, ela cai para cerca de 64%. E de forma concomitante, né, os evangélicos aumentam de 5% em 1970 para cerca de 22% em 2010. Ou seja, é um aumento expressivo. O mesmo acontece com pessoas de outras denominações religiosas, e dentro dessas outras denominações religiosas, a gente pode incluir igrejas espírita, de matriz africana também, budistas, e eles aumentaram de cerca de 2,3% em 1970 para 5% em 2010. A gente também consegue perceber que o grupo do sem religião aumentou drasticamente, de cerca de 1% em 1970 para quase 8% em 2010. Ou seja, foi um dos maiores aumentos que aconteceu. É legal destacar também que esse sem religião não significa que inclui somente pessoas ateias ou pessoas agnósticas, mas também inclui aquelas pessoas que não se identificam com nenhuma religião ou estão simplesmente tentando encontrar ou ainda estão na dúvida de qual tipo de religião que querem seguir. Agora a gente pode reparar a situação das filiações religiosas brasileiras de acordo com o domicílio, ou seja, se está na área urbana ou na área rural. E a gente consegue perceber que a maioria das pessoas em situação rural são católicas, ou seja, os católicos eles continuam sendo mais representados nas áreas rurais, e os outros grupos religiosos, a gente tem os evangélicos, os sem religião e as demais religiões, elas estão mais representadas na área urbana. Porém, entre 2000 e 2010, a maior queda absoluta dos católicos ela aconteceu na área rural. E o grupo do sem religião e os outros na área rural ficou praticamente estável, constante, mas o número dos evangélicos aumentou e apresentou um crescimento, né, dentro da área rural. Quando a gente observa a distribuição segundo sexo e idade por religião no Brasil, a gente observa que a religião católica ela segue mais ou menos o mesmo padrão da população brasileira. Mas quando a gente passa para a religião evangélica, por exemplo, nota-se uma presença maior de mulheres e crianças e jovens dentro desse grupo. Já para a categoria outras, nesse gráfico, a gente pode observar que tem uma presença também maior de mulheres, mas não tem uma presença grande de crianças e jovens. E isso significa que é uma presença maior de adultos e idosos. Por fim, o gráfico das pessoas sem religião, nos anos 2000 e 2010, ao contrário de todos os outros gráficos que a gente observou, tem uma presença muito maior de homens e de jovens, ou seja, significa que os homens eles estão mais situados dentro da categoria de pessoas que se consideram sem religião.